Então, ao final, se você seguir direitinho esse passo a passo, você também vai conseguir fazer com que o seu render fique mais realista e, como consequência disso, agregar mais valor ao teu trabalho. Fala, arquiteto, beleza? Eu me chamo Lucas Rocha, seja bem-vindo a esse canal e aqui eu te mostro como você pode encantar seus clientes criando renders incríveis dos seus projetos para agregar mais valor ao seu trabalho. O objetivo dessa aula hoje vai ser mostrar para você o passo a passo que eu segui para criar essa cena aqui. Desde o momento que eu fiz a importação do meu projeto até o momento que eu fiz a exportação final dessa imagem, ou seja, desde o momento que eu importei até o momento que eu exportei esse projeto, essa cena final, eu precisei seguir um passo a passo. Esse passo a passo é um passo a passo simples que, se você for seguir aí também no teu fluxo de trabalho, eu tenho certeza que você vai deixar os seus renders mais realistas. É o mesmo passo a passo que eu utilizo no meu dia a dia de projeto, que eu ensino meus alunos Render On Pro, e também é o mesmo passo a passo que eu segui para fazer o tutorial dessa cena. É um projeto que eu fiz a pedido do Twinmotion. Então, caso você queira assistir qual que foi o projeto que eu fiz, como que foi o passo a passo, você vai lá, entra na página oficial do Twinmotion e pesquisa lá por Capela ou Casa no Lago, alguma coisa assim, e você vai ser direcionado então para esse projeto. Mas o que interessa nesse momento é te mostrar como que eu fiz a renderização desse projeto, como que foi o passo a passo que eu segui para chegar nesse resultado. E para mostrar para você qual foi o passo a passo dessa cena, eu vou estar utilizando esse projeto aqui do arquiteto John Randall MacDonald, que é um dos arquitetos que eu seguia durante minha época de graduação. Ele ainda serve como inspiração até os dias de hoje para os meus projetos, então por isso eu escolhi esse projeto aqui. Caso você queira acompanhar o passo a passo, você entra aqui na Warehouse, faz o login na tua conta para você poder baixar esses arquivos no formato SketchUp, e então vai lá e escolhe os projetos que mais lhe agrada. Apenas como título de curiosidade, então esse aqui é a planta baixa desse projeto. Temos aqui algumas imagens desse projeto, o arquiteto John junto com a maquete, como você pode perceber, um croquis e também uma imagem. Para esse projeto específico, eu acabei utilizando somente então o projeto em si, a modelagem, e acabei mudando a materialidade desse projeto, ou seja, eu troquei todas as texturas por texturas que me agradam um pouco mais para fazer o render. Então, vindo aqui no Twinmotion, esse daqui vai ser o projeto que nós vamos estar fazendo esse passo a passo, aplicando esse passo a passo aqui para chegar a esse resultado, mas então apenas para compartilhar com você aqui do meu modo de multimídia, e mostrar tudo que foi feito aqui nesse passo a passo. Lembrando que isso daqui não vai ser um tutorial mostrando como faz a configuração de material, como que faz a configuração de iluminação e tudo mais, porque já tem conteúdo sobre isso aqui no canal. Aqui eu quero mostrar para você qual que foi o passo a passo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi importar meu projeto aqui para dentro do Twinmotion, clicando aqui no menu de importar, clicando aqui em importar, escolhendo qual que é o meu arquivo, fiz essa importação e depois eu trouxe esse arquivo aqui para o Twinmotion. Particularmente me chama muita atenção, eu gosto muito desse tipo de projeto. Essa daqui é uma casa que lembra muito uma pipa e vou estar utilizando agora para mostrar esse passo a passo. Depois que importei aqui para o Twinmotion, fiz o seguinte: eu fiz a troca de todos os materiais que venham naquele projeto original, na geometria daquele projeto original. Eu não fiz a troca propriamente dentro do SketchUp, porque o SketchUp não faz parte do meu fluxo de trabalho. Então eu importei diretamente a modelagem, porque eu achei que fosse uma modelagem que estava com uma boa qualidade, e realmente ela está com uma boa qualidade, porém, se for para fazer um render um pouco mais de perto assim, eu teria que fazer toda a parte da correção dessa modelagem aqui, principalmente do mapeamento das texturas. Mas como eu vou fazer um render um pouco mais de fora, um pouco mais longe, não vai aparecer tanto assim toda aquela parte do mapeamento. Então eu resolvi esse mapeamento propriamente trabalhando aqui nas opções dos materiais aqui dentro do Twinmotion. Todos esses materiais eu acabei utilizando os próprios materiais aqui da biblioteca do Quixel. Então o material aqui do chão, esse material de pedra, o material aqui que eu tenho dessa parte de madeira, esse material vidro é o mesmo material que já tem aqui na própria biblioteca do Twinmotion, ou seja, apenas usando todos os assets que tem aqui propriamente no Twinmotion, eu não trouxe nenhum material importado de fora da biblioteca aqui do Quixel, eu já consegui chegar àquele resultado que você viu. Depois que eu fiz essa configuração dos meus materiais aqui, eu fiz a criação de uma cena. Então eu entrei aqui na aba de mídia, imagem, e criei essa primeira cena. Eu começo a fazer meus projetos definindo então o que eu quero apresentar para o meu projeto. Então nesse caso, deixa eu sair aqui do meu modo de multimídia, eu acho que esse projeto que mais chama atenção é essa plasticidade olhando dessa fachada, onde que pega um pouco dessa lateral e um pouco da frente também. Não que o projeto em si não esteja atraente, lógico que isso daqui é questão de gosto, mas eu achei, opinião pessoal agora, que fazendo um render mais ou menos com esse enquadramento aqui, olhando nessa lateral, é o que chamaria muito mais atenção nesse meu render. Então esse meu primeiro passo foi criar uma mídia, aí como segundo passo foi definir qual que foi o meu melhor enquadramento. E definir o enquadramento aqui na minha cena, não basta apenas achar qual que vai ser então a melhor face ou a melhor orientação para você pôr na tua câmera, mas aqui dentro do enquadramento entram algumas regras que você precisa levar em consideração. O que eu usei aqui nesse enquadramento? Basicamente, a linha do horizonte, a altura do observador,
regras de composição. Nesse caso aqui eu estou utilizando a regra dos terços e um monte mais de regras que foram aplicadas. Então, como você pode ver aqui, eu inseri meu arquivo PeerRef em cima e no arquivo PeerRef, que é esse arquivo com que eu consigo mesclar alguma imagem para que sempre fique em primeiro plano, eu estou utilizando para criar aqui as composições. Então, esse emaranhado de linhas aqui é a regra dos terços misturada com a regra de simetria, que está misturada com a regra inclinada. Então, como eu já tenho um olhar crítico um pouco mais apurado com relação à parte da fotografia, eu estou utilizando essa regra aqui, mas nada impede que você utilize qualquer outra regra. Então, lembrando que a parte do enquadramento aqui é uma parte muito importante para que você possa, então, direcionar o olhar do observador somente para os pontos que você realmente quer que chame a atenção. Nesse caso aqui eu estou utilizando, então, o milímetro certo para uma câmera, uma altura do observador legal para que esconda a minha linha do horizonte. Estou utilizando as linhas verticais habilitadas, linhas horizontais certinha. Estou utilizando essa cena que é a regra dos terços para que eu possa direcionar melhor o olhar do meu observador. Então, tudo isso aqui faz parte aqui do enquadramento. Depois, como próximo ponto, eu defini a ambientação da minha cena. Então, aqui na minha ambientação de cena, primeiro eu gosto de estar definindo qual que é o meu enquadramento, para depois a minha ambientação, porque assim vai evitar que eu faça ambientação desnecessária na minha cena. Veja se você concorda comigo. Como eu vou fazer um render olhando aqui nessa parte da frente do meu projeto, não faz tanto sentido assim eu perder meu tempo fazendo toda a parte da ambientação na parte de trás da minha câmera. Você concorda? E por que eu digo isso? Porque se eu sei que só vai aparecer tudo isso daqui que está no meu frame, apenas nessa cena, não vai estar aparecendo toda a parte da vegetação que tem lá no fundo, eu não vou estar desperdiçando meu tempo fazendo aquele tipo de ambientação. Essa ambientação no projeto serve, além de compor melhor junto com a nossa cena, para que ele não fique mostrando os vazios. Então, como você pode perceber nessa cena aqui, onde eu tenho apenas o enquadramento, eu tenho essa lateral da esquerda e a lateral da direita vazio. Eu não quero que ele fique totalmente vazio, mostrando lá o fundo, essas casas nem nada. Por isso eu faço toda a parte da ambientação na minha cena. E depois que eu fiz toda a parte da ambientação na minha cena, inserindo objetos que fazem sentido para aquela cena, ou seja, como essa casa aqui ela se trata de uma casa de campo, eu quero mostrar que ela é uma casa de campo, não faria tanto sentido assim, talvez eu colocar aqui alguns prédios e arranha-céu aqui na parte do fundo. Então essa ambientação ela tem que fazer sentido para a cena. Agora, se essa casa aqui fosse talvez dentro de uma cidade, não faria tanto sentido assim eu estar usando uma vegetação muito alta, talvez eu deixaria aqui então algumas casas aparecendo, mas enfim, essa parte da ambientação tem que fazer sentido para a tua cena. Depois que eu fiz toda a parte da ambientação, inserindo então toda a parte da vegetação de árvores, eu vim aqui e criei o mood da minha cena, o humor, o que eu queria transpassar com aquela cena. Nessa primeira cena aqui, onde eu fiz apenas a ambientação, é uma cena como se fosse então um dia de sol, um pouco mais quente, essa cena um pouco mais alegre, mas o humor da minha cena que eu queria trazer seria então simulando como se fosse uma cena ao entardecer. E quais são as características de uma cena ao entardecer ou ao amanhecer? Basicamente, quando o sol vai estar mais baixo lá no nosso horizonte, a tendência é que a iluminação fique muito mais amarelada. Então, como você pode perceber, o mood dessa cena que eu quis trazer aqui para esse projeto é um mood um pouco mais sombrio, que vai trazer aquela sensação um pouco mais de frio. E mesmo assim, utilizando esse tom azul na minha cena, eu quis tentar trazer um pouco mais de contraste, uma cor complementar, como se fosse uma cor complementar ao azul, talvez uma cor um pouco mais amarelada. Não que necessariamente esse tom de amarelo seja cor complementar ao azul, mas é que eu quis trazer para essa cena, mesmo que um tom de mais frio, um pouco do raio do sol, desse sol da tarde, chegando até minha edificação, para que ele pudesse projetar então toda a parte das sombras dessas árvores que eu tenho aqui na minha lateral da direita, projetando aqui para minha esquerda. Então, qual que é a característica que eu quis trazer aqui para essa cena? Uma cena mais sombria, um sol da tarde bem deitado, como se ele estivesse realmente entre o pôr do sol. E a característica desse tipo de iluminação de um sol à tarde é um sol bem mais amarelado e a projeção das sombras bem mais difusa. Você não vai ter uma sombra tão marcada assim. Então, basicamente, esse daqui é o humor que eu queria trazer para minha cena. Mas antes de estar mostrando qual que foram os outros passos que eu segui aqui no meu render para deixar ele mais realista, eu queria dizer para você que esse passo a passo que eu sigo é o mesmo passo a passo que eu aplico no meu dia a dia de projeto, é o mesmo passo a passo que eu ensino para os meus alunos Render On Pro e é o mesmo passo a passo que você viu lá naquele tutorial. E se você quiser saber que passo a passo que é esse, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link onde você vai ser direcionado para o e-book Acelera Render. Um e-book onde eu ensino os 3 passos que você precisa saber para deixar os renders dos seus projetos mais realistas, independente do software de renderização que você use. Então esse e-book aqui ele não se trata sobre configurações de renderização, se trata do olhar crítico que você precisa ter para que você possa aplicar nos seus projetos, para que assim você deixe os renders mais realistas. E o próximo passo, depois que eu defini qual foi o humor da minha cena, foi aplicar os filtros aqui no Twinmotion para que eu pudesse reforçar um pouco mais aquela atmosfera do meu projeto, deixando ela um pouco mais fria, um pouco mais sombria, e tudo isso para que depois
depois eu viesse aqui, como num dos últimos passos, tá ajustando um pouco mais essa cena, deixando ela mais humana, aplicando a iluminação aqui do Twinmotion. E como resultado, então, desse passo a passo que eu segui aqui para fazer o render desse projeto, que é o mesmo passo a passo que eu mostro lá no e-book, nós vamos ter o resultado dessa cena aqui. E como é um projeto exportado, eu criei essa cena. Então, botão direito, vem aqui para exibir a imagem tamanho cheio, a 100%. Então tem aqui toda a parte da configuração do meu projeto. Eu tenho essa cena aqui que eu renderizei ela com uma proporção mais horizontal, que faz mais sentido, talvez aqui para postar como se fosse a capa desse vídeo, que é essa mesma imagem que você já viu. E essa outra cena aqui, ela tá um pouco mais na vertical, uma proporção 4:5, porque essa cena aqui, ela faz mais sentido que eu fosse fazer um post, por exemplo, no Instagram. Então, as mesmas configurações de cena que eu estou utilizando, porém, com uma proporção diferente. E olha lá, então, a qualidade que ficou a nossa cena. Então, para que você possa ter um render realista, um render de qualidade, para que você possa, então, agregar mais valor ao teu trabalho, é importante que você tenha aí no teu workflow um passo a passo a ser seguido. Esse aqui que eu estou compartilhando com você é o passo a passo que eu utilizo e que eu ensino para os meus alunos, mas nada impede que você também possa criar o seu. Porém, se você não tem tanta experiência aqui no Twinmotion, pode acontecer o que aconteceu comigo no momento que eu estava aprendendo a usar esse software. E se você quiser pegar um atalho para que você não erre tudo que eu já errei ou ainda perder todo o tempo que eu já perdi para aprender tudo que eu sei, eu te convido a conhecer o Renderon Pro, a formação completa em Twinmotion. O link para você ter mais informações sobre ele está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e eu vejo você em uma próxima oportunidade.